texto de hoje, Romanos capítulo 3 e o versículo 5, é uma continuação. No domingo passado nós falamos sobre a justificação e os benefícios da justificação. O que a justificação ela nos traz? Primeiro, ela nos traz paz com Deus. Em segundo lugar, ela traz nos acesso a Deus. E em terceiro lugar, ela nos traz a esperança da glória de Deus, né? De nós termos essa esperança. Continuando agora, o versículo 13 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A bênção que nós estamos falando, o assunto que esse capítulo nos trata, né, do livro de Romanos, é justamente a justificação. A justificação ela é um ato jurídico, ela é um ato declaratório da parte de Deus para com o ser humano. A justificação ela não é progressiva, você não vai sendo justificado, não, você é declarado justo. Isso é uma ação direta de Deus para com o pecador. E nós acompanhamos, então, no domingo passado, nós falamos justamente sobre isso, sobre os frutos, sobre as consequências da justificação. Nós falamos, então, que nós, pela justificação, nós temos a paz com Deus, né? No versículo 1, nós temos assim: pois somos justificados, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí depois vai dizer que nós temos também entrada, acesso a Deus. E em terceiro lugar, nós vai dizer que também nisso nós temos a esperança da glória de Deus. Certo? E agora nós vamos continuar falando que, e é um assunto que não gostamos de falar, mas é uma realidade, que a tribulação também é uma consequência da justificação. Mas como assim? Como é que assim nós podemos ter paz e nós podemos ter tribulação ao mesmo tempo? Bom, sobre isso nós vamos falar nesta manhã. Mas as tribulações, nós temos que entender que essa é o grande tema, né, do Evangelho. Jesus, perto do fim do ministério terreno, ele vai afirmar uma coisa. João 16:33. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas Jesus ele vai dizer assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, da mesma forma que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quem almeja entrar no reino de Deus vai passar por tribulações. Dura realidade, é dura verdade. Não acontece adentrar o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, sem passar por tribulações. Muitas pessoas elas se surpreendem ao descobrir que quando elas creem em Cristo, a vida não se torna muito mais leve. Elas pensam, porque é um evangelho a qual nós estamos acompanhando muitas vezes hoje. Você vai, por exemplo, em um culto de domingo, e aí é apresentado um Jesus muito distante da Bíblia. Um Jesus que promete felicidade, um Jesus que te promete prosperidade, um Jesus que te promete livrar de todos os seus problemas, um Jesus que... E aí a pessoa ela abraça aquele Jesus que foi anunciado para ela, só que na segunda-feira, durante a semana, ela vai continuar a passar por algumas tribulações, por algumas aflições, e ela vai dizer: não, peraí, esse Jesus eu não quero, ele não foi me apresentado esse Jesus. E então as pessoas elas vão se desiludir com esse evangelho barato, o qual estão vivenciando. Essa é a mensagem que muitos nós ouvimos hoje: venha Jesus, que os seus problemas vão acabar, tudo vai dar certo, você será saudável, você vai ter prosperidade total. Enfim, mas esse tipo de sermão, esse tipo de mensagem, de pregação, não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho a qual nós anunciamos, que a palavra de Deus nos avaliza, diz que por muitas tribulações importa que nós vamos passar.
muito tempo. Eu já, né, desde a minha meninice, desde pequeno, né, eu creio que isso quase todas as semanas, nós cresci dentro da igreja. E eu conheci muitos tipos de cristãos por muito esse tempo. Esse período no qual eu estava inserido dentro do contexto. Mas muitos cristãos, eles são levados por euforias de emoções a emoções, eventos a eventos. Então, eles pensam que ser cristão é sempre estar feliz, sempre estar de bom humor. Mas quando mais cedo, mais tarde, quando a vida real ela vem, quando as dificuldades elas vêm, então aquelas bolhas emocionais elas estouram e aí a vida se torna uma desgraça novamente. E se afastam da fé muitas vezes, porque foram expostas a um evangelho não verdadeiro. Por isso nós temos tantas pessoas que já tiveram experiências cristãs, que já tiveram contato com algumas situações, mas hoje estão fora da igreja, justamente porque ficaram decepcionados. Jesus fala dessas pessoas, lá na parábola do semeador. Algumas sementes, diz a palavra de Deus, que o semeador ele sai a semear, e algumas sementes elas caem num terreno pedregoso, um lugar onde tinha bastante pedras, e a Bíblia diz que eles não conseguiram, aquela semente, ela não conseguiu colocar raízes, e assim é a pessoa que ouve o evangelho superficialmente, não tem raiz em si, mas é de pouca duração. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Mateus 13, 21. No início, essa pessoa, ela recebe o evangelho com entusiasmo, ela foi exposta quem sabe até mesmo a um ambiente emocional propício, né? E até quem sabe sentiu algum tipo de arrepio, e ela recebe aquela palavra com alegria, mas quando ela vê que os problemas dela não desaparecem, elas aumentam, inclusive, esse negócio de Jesus não funciona. Seu coração ainda era de pedra, não foi transformado. Pensava que Jesus era o guru de sorte, né? Que Jesus era a sua mega sena, mas ela não compreendeu a essência do evangelho. E Paulo, ele nos ensina justamente isso, dizendo que um dos frutos da justificação não é apenas a paz com Deus, não é apenas o acesso a Deus, não é apenas a esperança da glória, mas também a tribulação. A tribulação, ela vem intrinsecamente ligada à justificação. Só que Paulo, ele não diz assim, vocês têm que suportar a tribulação. Não, ele diz que nós devemos gloriar nas tribulações. Então, ele não diz, resistam à tribulação. Não diz, suportemos as dificuldades. Porque a psicologia, né, ela vai nos dizer que não devemos deixar-nos destruir pelas adversidades, mas nós devemos aceitá-las com serenidade. Aquilo que nós não podemos mudar, nós devemos dizer sim a isso. Enfim. Mas agora, Paulo, ele não diz que a justificação pela fé nos leva apenas a aceitar a tribulação. Mas Paulo diz que nós devemos gloriar nas tribulações. Ou seja, não apenas suportarmos, não apenas nos conformarmos com uma vida de problemas, com tribulações, né, como sugerem os psicólogos, mas nós devemos gloriar nas tribulações. Nos alegrar nas tribulações, exultarmos por causa, quando elas vêm. Nós não devemos ver as tribulações como um mal necessário, mas nós devemos vê-las como bênçãos. Isso é totalmente anti-evangélico, não? Isso é totalmente anticristão. Não, peraí, pastor. Eu venho aqui domingo de manhã, eu espero receber um up, receber uma mensagem de conforto, né, uma injeção para passar a semana, e o pastor me disse que eu tenho que ficar feliz quando as tribulações vêm. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Essa expressão, a mesma expressão, nós gloriarmos, Paulo ele usa lá no versículo antes.
E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Você se gloria pelo fato de você ter uma esperança na glória de Deus. Você se gloria pelo fato de você ser um salvo em Cristo Jesus, de que você tem uma herança eterna. É a mesma palavra. Você deve se gloriar quando as tribulações vierem, porque elas cooperam para o nosso bem. E Mateus 5, verso 11. Olha só o que Jesus diz no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que falaram antes de vós. Se alegrar quando nós somos maltratados, que isso? E ainda mais por causa do Evangelho. Se alegrar quando as pessoas, por causa do Evangelho, nos tratam mal. Enfim, Atos 5:41 é uma experiência, é uma exemplificação daquilo que nós estamos falando aqui. Eles, fala dos primeiros apóstolos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Quem são esses que têm prazer em sofrer por causa do Evangelho do Senhor? Os primeiros apóstolos, eles se regozijaram quando eles foram afrontados por causa do nome do Senhor, porque eles se encontraram dignos. Eles foram espancados, eles foram caluniados, eles foram presos. Mesmo assim, eles estavam cheios de alegria. Glória a Deus por isso. Paulo, quando ele foi ferido pelo mensageiro de Satanás, como ele mesmo diz, sofrendo com o que ele chamou de espinho da carne, ele se entregou à lamentação, ele começou a chorar. Não, olha o que ele escreve. E o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. E ele continua dizendo assim, porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Crer e sofrer pertencem juntos à vida cristã. Não existe uma fé verdadeira sem sofrimento. Tiago diz, no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a vossa provação da vossa fé produz perseverança, que é a mesma figura de linguagem que Paulo usa aqui quando ele escreve aos Romanos. Todos os cristãos, meus queridos, têm parte nos sofrimentos de Cristo. Todos os cristãos, mesmo doenças, mesmo enfermidades severas, fazem parte dessa participação no sofrimento. No leito da enfermidade. Não é um perseguidor humano, não é uma pessoa que nos aflige, mas é um próprio inimigo espiritual. Olhemos para Jó, por exemplo. Os sofrimentos de Jó não vieram de pessoas, por exemplo, que atacaram ele por causa da fé, mas de perdas, de doenças. Mas Jó perseverou e venceu, passou. O diabo quer abalar a nossa fé, isso é fato, atacando-nos de várias as formas. Por isso, quando a Bíblia diz em tribulações, não apenas se fala em perseguição, mas de todo tipo de sofrimento que nós passamos. A mensagem do Evangelho ela é clara, ela é específica. Essa afirmação, por causa da justificação da fé, glorie-se na paz de Deus, no acesso à graça, na esperança da glória, mas também nas muitas tribulações. Eu sempre digo assim, que quando nós estamos sofrendo perseguições, tribulações, isso é um indicativo de que nós estamos caminhando no caminho certo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tiago vai dizer, e eu já citei aqui, 1,12,
Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas afinal, por que os cristãos eles se gloriam no sofrimento? Ser filho de Deus não significa apenas suportar, aceitar. Mas eu estou sofrendo, meu Deus do céu. Mas eles ficam felizes com isso. E parece ser antagônico, certo? Não quer dizer que nós devemos procurar o sofrimento, como faziam, por exemplo, os padres, os monges no tempo antigo. Quem assistiu, né, o filme, por exemplo, Anjos e Demônios, né, tem muito os padres se automutilando, sofrimento, né, porque fizeram uma interpretação errada da Bíblia. Não é você procurar o sofrimento. Não é, como diz o gaúcho, procurar uma sarna para se coçar. Não é isso. Mas é quando o sofrimento vier, nós suportarmos com alegria, entender que Deus permite também o sofrimento. Mas por que o sofrimento? Por que sofrer? Deus ele não teria todo o poder, toda a autoridade para nos manter livres do sofrimento? Eu creio que sim. Mas agora, nós temos essa explicação aqui, né? Quando nós, como cristãos, passamos por tribulações, nós aprendemos, primeiro, a perseverar. Perseverar significa sofrer por um tempo ou passar um processo por um tempo. Em segundo lugar, esse perseverar, ele exercita a paciência. Consequentemente, amadurece a nossa fé. O nosso coração ele é purificado, se torna mais santo, mais firme, mais intenso. Então, as tribulações, o sofrimento, eles vêm para nos amadurecer, crescer espiritualmente. Então, tudo que você passou de sofrimento até hoje, isso te fortaleceu. O gaúcho vai dizer que tem cascadura, você começou a criar uma cascadura sobre as costas, de tanto apanhar. Paulo, ele conta que, isso não é o Paulo autor bíblico, mas é um testemunho, uma ilustração de um irmão. Ele conta que a sua igreja havia muitos irmãos que realmente eram convertidos. E cuja fé parecia pouco viva, porque quando ele conversava com seus irmãos da igreja, os assuntos sempre eram viagens, carros, dinheiro, roupa, quase nunca falavam sobre Jesus. Iam todo domingo à igreja, mas não tinham comunhão, compromisso. Certo dia, este irmão Paulo, ele conta que um casal procurou a igreja pedindo oração. A esposa daquele casal havia recebido um diagnóstico de câncer. Paulo confessou ter pensado, agora que eles estão em apuros, eles lembram-se de nós, não é um pastor. Antes mal se cumprimentavam, nós cumprimentavam, mas ele percebeu agora que Deus estava agindo. Irmãos, não me entendam mal. Tá? Aquela doença levou aquele casal ao arrependimento e uma nova dedicação a Cristo. A irmã mais tarde ela testemunha dizendo, sou grata a Deus pela enfermidade, porque através da enfermidade Deus me alcançou e me trouxe de volta para perto dele. Eu estava tão distante e agora vivo novamente com Jesus. Não quer dizer que toda enfermidade é uma ferramenta. Né? Muitas pessoas dizem assim, não, está enfermo porque está em pecado. Isso é antiético, isso não é bíblico. Jó, ele não teve nenhum pecado, ele era um homem íntegro, ele se desejava do mal, mas mesmo assim Deus permitiu a enfermidade, Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens dele, para mostrar a sua fé ao povo. Mas tem situações que Deus permite. Nem todo vento vem para derrubar o navio, para fazer naufragar o navio, mas muitas vezes um vento vem para aprumar a nossa rota. Então, a tribulação ela nos mostra onde está a nossa dependência. A necessidade, ela nos empurra para uma necessidade de orar. E quem sabe o maior sinal de todos
é que a tribulação, ela nos disciplina, ela nos santifica. Hebreus 12, verso 7 diz: se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos, porque o filho há quem o pai não corrige, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, sois bastardos e não filhos. Então, mas se estáis sem correção de que todos têm que se tornar participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, o sofrimento, a tribulação, ela pode não ser uma mostra de que nós somos disciplinados. Se você ama o seu filho, por exemplo, você o disciplina, certo? Eu me lembro de um testemunho, na primeira aula que nós tivemos com o pastor Wolfgang, né, quando a primeira vez que nós fomos à Alemanha, ele conta, e aquilo me chama muita atenção. Ele diz que ele e uns amigos dele, quando eles eram adolescentes, eles foram roubar maçã. Né? Por incrível que pareça, na Alemanha tem muitos pomares com maçãs. Né? E aí a polícia pegou eles. Né? A polícia pegou eles e levou eles até a casa onde Wolfgang morava. E a mãe, né, de Wolfgang saiu e puxou a orelha dele, xingou ele, castigou ele. E depois, quando o policial foi embora, ele foi se queixar para a mãe. Mãe, não fui só eu que roubei, os meus amigos também roubaram, a senhora não castigou eles. Aí ela disse bem assim, e aquilo me marcou: é que você é meu filho, eles não. Deus, muitas vezes nós olhamos assim, mas olha, eu estou me esforçando para fazer as coisas certas, eu estou indo na igreja, eu estou participando dos cultos, olha, e eu estou passando por isso, eu estou sofrendo, eu estou passando por esses problemas. E olha lá, essa pessoa não faz nada, essa pessoa não vai na igreja, essa pessoa... Entenda, você é filho, eles não. Então Deus, Ele disciplina os seus filhos, assim como nós fizemos com os nossos. E um belo exemplo é que o ouro, ele é purificado pelo fogo. Cada processo de purificação, por isso a Bíblia vai dizer assim, prata refinada 7 vezes, ouro purificado 7 vezes. O ouro, né, o fogo ele vai purificando a impureza. Esse é o mesmo processo, né, que se acompanha, por exemplo, na fundição. O fogo, o calor extremo, ele vai purificando, né, todos os materiais, ferro, ouro, mas o ouro em especial. E cada purificação, cada exposição ao fogo é uma mudança de quilates. Por isso é interessante. Cada sofrimento, entenda, cada sofrimento, cada tribulação que você passa por causa do Evangelho, você aumenta de valor. Isso é algo simbólico, não é que você tem mais ou menos valor, não. Mas você vai amadurecendo, você vai se purificando. Por isso exultai, mesmo que agora por pouco tempo, sendo necessário, que estáis contristados por várias provações, para a prova de vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo que provado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro, aproximadamente, ele precisa de 1.100 graus Celsius para que ele possa atingir uma pureza de 99,99%. Qual é a intensidade do fogo que você precisa ser exposto para que o teu coração seja purificado? Ah, pergunta, hein? Mesmo que a nossa aflição ela pareça ser quente, Deus ele realiza esse nosso processo de santificação até que nós estejamos sem mancha e sem ruga perante Ele. Se for muito severa, Deus ele abranda, Ele alivia a tentação para que possamos suportá-la. 1 Coríntios vai dizer isso. Ele age isso em nós até que a imundícia do mundo saia de dentro de nós e nós nos tornamos ouro puro, puros e santos.
Então essa é uma consequência da justificação. O amor de Deus, ele é derramado. E agora, a justificação pela fé, ela certamente nos dará esses frutos. Nós vamos perseverar até o final e essa esperança nossa, ela não será envergonhada. Porque ela continua dizendo assim, pois o amor de Deus, lá no versículo 5 de Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus. A justificação pela fé não é apenas uma boa teologia, mas ela é também vida, experiências, alegria, felicidade. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos tantos exemplos quando nós olharmos dentro do contexto bíblico. Tem Martin Lloyd Jones, ele escreve, ele cita no livro dele uma carta que um vigário chamado Henry Van, ele escreveu à Condessa de Haudington em 1797. Logo após sua morte de sua amada esposa, essa esposa deixou 5 filhos pequenos. Ele escreve assim, se eu não tivesse consciência de que o Senhor é meu, e não tivesse certeza de que o seu coração tem mais amor por mim que eu possa imaginar, e isso não me tivesse sido revelado, não por inferência ou argumento, mas por certeza interior, por convicção interior, pela própria luz de Deus brilhando em minha alma como um sol em meus olhos, eu não sei em que posição lamentável eu estaria hoje. Aqui esse autor, ele diz, a certeza, a convicção depois de ele perder a esposa e ele ter que criar 5 filhos sozinhos. Ele diz, por causa dessa certeza que ele tinha no seu coração, ele podia viver aquele período tranquilamente. Ele continua dizendo, perdi tudo que eu poderia ter desejado para mim. A minha companheira nas tristezas e alegrias, eu perdi e a perdi quando sua energia e engenhosidade, seu tenro amor, preocupação pelas crianças estavam apenas começando a serem percebidas pelas suas 2 filhas mais velhas. E a consciência da preciosidade de tais qualidades começaram a despertar delas. Perdia quando a sua alma ainda era um jardim regado. Mas por causa da certeza que ele tinha em seu coração, de que ele era um filho de Deus, que o amor de Deus foi derramado em seu coração, ele encontrou forças para criar as suas filhas e continuar perseverante. Você pode sair daqui nesta manhã com essa convicção em teu coração. E nada vale mais a pena do que ter essa convicção, essa certeza. Pastor, mas aqui nós falamos de um sentimento que este homem teve. Mas além deste sentimento que este homem teve, e aí as tribulações, o sofrimento que acompanhou a sua vida, isso somente reforçou-lhe a certeza de que ele era um filho de Deus. Mas nós podemos também ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Eu posso ter convicção, eu posso ter certeza. Se eu creio em Cristo, Ele me justificou, e todas essas convicções, esses frutos, eles seguirão essa justificação. Está sofrendo? Isso faz parte da vida cristã. Mas você não precisa sofrer sozinho. Você tem Deus, você tem a Trindade, você tem o Espírito Santo. Você tem uma igreja que pode lhe ajudar e nós podemos juntos passar por este momento de aflição. Nós temos um Pai amoroso. Jesus lhe disse, vocês sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está nos céus. Se nós, sendo nosso coração contaminado pelo pecado, influenciados pela sociedade cruel e mundana, nós ensinamos e disciplinamos os nossos filhos com todo amor no coração,
Imagina Deus que está nos céus, que sabe exatamente o que está fazendo com cada um de nós, o nosso Criador. Ele sabe exatamente na célula, na molécula, no sentimento, na emoção que Ele precisa tocar para nos aperfeiçoar. Por isso, confie no processo que Deus tem para a sua vida. Ele já lhe salvou. Ele lhe justificou. Você está salvo. Ele diz que nós temos acesso a Ele, que nós podemos ter certeza na esperança da sua glória. E agora é só confiar nele. Confiar no processo. Isso não vai lhe matar. Isso não vai lhe matar. Esse processo apenas vai lhe aperfeiçoar. Por isso, se agarre com todas as forças no teu Salvador. Olhe para o autor e consumador de vossa fé, que Ele vai, com certeza, lhe auxiliar e lhe fazer suportar todo esse processo.